Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre Sweet Lie da Kelly M, que é um romancezinho clichê que eu li no Kindle Unlimited só para descansar da última série que eu li. É um hábito que eu tenho, inclusive. Que basicamente é um romance de fake dating entre a Alison e o Chase. Eles são vizinhos, né, de porta. E assim, desde o primeiro momento, desde o começo, rolava ali uma tensão e tal, enfim, né? E quando o ex dela, que é o completo maluco, começa a perseguir ela, tipo, mandar mensagens, aparecer na porta dela, enfim, ela, tipo, um dia na faculdade, para meio que se livrar dele, ela diz que tá namorando o Chase e ele vai na onda. Então eles fazem meio que um acordo pra que ela, tipo, pra ele fingir ser o namorado dela ali na frente desse ex, que é o Kevin, pra que ele meio que dê paz pra ela. Só que assim, ela e o Kevin já tinham terminado há um ano, eles terminaram porque ela foi traída, porque ela pegou ele traindo. Então assim, e ele perseguindo ela, sabe? Resumidamente, a história é só essa. Como é um clichê, como é um romance e tal, você sabe, eles vão terminar juntos no final, eles vão passar por algumas provações, entre aspas, aquele clichê. E o foco, obviamente, é o hot, quando eles começam a se pegar e coisa e tal. Só que assim, meus comentários e opiniões, que são o verdadeiro motivo desse vídeo. O livro, ele tem mais de 800 páginas. Para mim, não precisava ser tão grande, sabe? A história em si, ela é bem simples, é um contexto legal, mas é um contexto clichê, gostosinho de ler e tal, para quem gosta de romance, né? Só que é simples, não tem nada de muito elaborado, não tem nada demais. E, obviamente, fica muito claro que o foco é o hot, para quem gosta, de muito hot no romance, as cenas, as descrições, assim, é muito bem desenvolvido, é muito bem feito, eu gosto bastante. Outra coisa, eu dei várias gargalhadas com a Alison. Gente, essa garota, ela é completamente biruta. Perdão pela palavra, mas assim, eu adorei ter uma protagonista diferente, daquelas calminhas ou traumatizadas e tal, ou românticas que leem livros de romance que a gente gosta, mas que são várias. E assim, ela, gente, não tem como descrever. Ela é obcecada por crimes reais, então, tipo, ela tá estudando para ser perita criminal. Ela vive falando para os amigos dela que vai vender eles, por exemplo. Ela sai no soco com uma menina que, tipo, tentou drogar o Chase, enfim, tipo, ela é uma pessoa muito divertida, assim, uma garota claramente estressada, bem daquele clichê de estressadinha e tal, mas eu gostei porque ela é uma protagonista muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Outro ponto que eu me estressei bastante com os ex-namorados. Tanto o ex da Alison, que é o Kevin, que traiu ela, como a ex-namorada do Chase, que é a... eu não vou lembrar o nome dela agora, mas enfim. Eles são completamente malucos. O Chase terminou com ela porque ela era abusiva, enfim, né? Tipo, drogava ele, eles transavam quando ele tava desse jeito, sem o consentimento dele, ela tinha todo um desgaste emocional, uma chantagem ali, ela era uma pessoa tenebrosa. E esses dois ex me estressaram bastante, apesar de eles serem o motivo do desenvolvimento do livro, porque era um fake dating para fugir dos ex. Então, assim, tipo, sem eles não teria história. Mas tinha momentos, assim, que... Por exemplo, o Kevin, ele apareceu na porta da casa dela, entrou no prédio, ou ele beijou ela à força na faculdade, no meio do refeitório, ela se afastou na hora, bateu nele, inclusive. Mas, assim, são coisas que não dá pra aceitar. No caso do Chase, teve uma situação que
A Alison teve que ir buscar ele porque ele percebeu que a menina tinha colocado um negócio na bebida dele. Então, e foi nessa situação que ela bateu na menina, inclusive. Então, assim, são coisas que não são leves, não são tranquilas. E eu lendo isso, mesmo eu sabendo que esse era o contexto da história, eu pensava, gente, não tem conversa séria, não tem fake dating, não tem vamos resolver, vou te ignorar. Isso é coisa de delegacia, faz um BO. Isso foi o que mais me incomodou no livro inteiro. Eu gostei muito que os capítulos finais, eles mostraram o final dos dois. Então, assim, o relacionamento deles, a carreira, o noivado, o casamento, quando descobriu que ela estava grávida, quando ela teve o bebê, quando as crianças cresceram. Eu achei, isso não é uma coisa muito comum da gente ver no final dos romances, e eu achei isso muito legal, porque não foi tipo um prólogo, foram vários capítulozinhos contando esses pontos importantes da vida deles. E assim, não tem muito o que eu falar, porque é uma história clichê, é uma história simples, mas eu gosto de ler esse tipo de história para eu, entre muitas aspas, descansar dos livros que eu li, que normalmente são sagas um pouco mais com um contexto maior, com reviravoltas e plot twists, porque eu gosto desses livros mais simples, desses romances gostosos, para passar um tempo sem agregar nada de conhecimento, mas para eu me sentir uma leitura feliz, com o coração quentinho, com romance fofo, que nunca vai acontecer na vida real, um romance assim irreal, porque é o que eu falei, que nem a premissa ali era a perseguição do ex. Se um ex desse te persegue, você vai na polícia. Mas assim, fora isso, gostei bastante. Foi um livro que eu vi um edit aqui no TikTok que, assim, uma frasezinha muito fofa dele falando em italiano com ela, 15 segundos, como sempre, e eu caí no bait. Mas eu gostei e eu acho que vale a pena pra quem gosta de romance e pra quem gosta de hot. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, então pra quem assina é bem acessível. Espero que vocês gostem e até mais!